Agora venho trazer uma mensagem de reflexão para os irmãos, que se conta na epístola de 1 Pedro, capítulo é o 5, verso é o 8. É interessante, hoje de manhã eu estava passando na passarela, aí os irmãos da Igreja Internacional da Graça estavam evangelizando. Eu, por muitas vezes, no tempo passado, estive à frente da liderança do grupo de evangelismo ali naquela igreja e tem uma folha que eles dão, é chamado Curso Fé. Esse Curso Fé tem o título assim, A Derrota de Satanás. Então, o que me chamou a atenção dentro dessa leitura, eu já li o Curso Fé por várias vezes, mas é bom a gente estar lendo, que as coisas vão se avivando no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Como é importante a gente estar atento para algumas coisas. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, disse assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Olha só, é um versículo, a gente olha assim pequeno, mas de uma extensão muito grande. Primeira coisa, o conselho do versículo, da epístola, é que sejamos sóbrios. Em Efésios 5:17 diz assim: não embriagueis com o vinho a qual há contenda. Eu estava vindo do trabalho para casa, ali atrás no lado do Canecão, mais à frente um pouquinho, passando do Canecão e a sede do Botafogo, tinha uma blitz da lei seca. Ele manda os motoristas encostar e fazer perguntas se eles querem fazer o teste do bafômetro, porque a pessoa não pode ter nada de álcool quando soprar o bafômetro. Mesmo se ela tiver tomado um medicamento que tenha álcool ou algum chá com álcool, vai acusar no bafômetro. Porque a pessoa embriagada, ela pode cometer acidentes gravíssimos, matar pessoas, tirar a vida dela e da própria família ou de famílias de terceiro. Então, o conselho da Bíblia é para que nós sejamos sóbrios. Mas, quando eu levo para Efésios, o que é essa embriaguez e o que é esse vinho? Essa sobriedade não quer dizer que a pessoa não peque. Todo mundo peca, irmão. O apóstolo Paulo, olha, que miserável homem que sou, que me livrará da lei do pecado e da morte? Quando eu penso em fazer o bem, o mal me vem primeiro. Então todo ser humano, ele peca. Os pensamentos, às vezes, que não se alinham com a palavra de Deus, passam pela mente de qualquer ser humano. Tanto pela mente do apóstolo Paulo, que já está no Senhor, apóstolo Pedro. Se for ver, o apóstolo Valdomiro Santiago também peca, o Agenor Duque também peca, Edir Macedo também peca, Missionário Soares também peca, Sila Malafaia também peca, e assim Manuel Pereira também peca. Então você vai ver que o ser humano, ele peca, todos eles pecam. Quando ele fala ser sóbrio, é que você não viva na prática contínua do pecado. Porque a prática contínua do pecado vai trazer para a sua vida uma embriaguez ao pecado. O pecado, ele embriaga a pessoa. Quando a Bíblia fala não embriaguez com vinho, aqui fala ser sóbrio. Ser sóbrio é uma pessoa que está lúcida, em plena consciência. Olha, é interessante que é a forma como o pecado embriaga a pessoa. E quem já bebeu sabe como é as coisas. Por exemplo, uma pessoa em final de ano que bebe uma quantidade de vinho, meio copinho de vinho, ela não vai ficar embriagada.
Mas, porém, se ela tomar um copo de vinho, dependendo do teor de álcool que tiver no vinho, já vai tirar ela já do sentido normal da vida. E se ela beber 2 copos, aí, de acordo com a resistência dela ao álcool, ela passa a se tornar embriagada. E assim, da mesma forma, o cara que usa uma certa quantidade de maconha, deixa ela embriagada pela entorpecente que é a maconha. A mesma coisa é o ódio, a mágoa, o ressentimento. Se ela tiver um pouquinho de ressentimento, é uma coisa. Quando ela permite que aquele ressentimento fique no coração, já é outra coisa, passa a ter uma embriaguez. É a mesma coisa a pessoa que está em depressão, é aquela tristeza profunda que não passa. Está triste, qualquer um de nós podemos ficar triste. Por exemplo, numa semana eu perdi um tio, na outra semana perdi outro tio, no outro mês eu perdi outro tio. Então foram uns meses difíceis. Bateu aquela tristeza no coração da perca dos tios, mas porém, a permanecer nessa tristeza é que se torna uma embriaguez. Quando fala ser sóbrio, é não ser praticante do pecado continuamente. Ser sóbrio. O diabo, vosso adversário. Olha só, o diabo não é adversário de Deus, porque Deus não tem adversário à altura. Numa luta, por exemplo, numa luta de artes marciais, eu me lembro de uma vez que eu fui na praia de Copacabana, o campeão olímpico era o Rogério Sampaio, e os outros atletas iam lutar uma seletiva, para depois de lutar a seletiva, disputar a final com o Rogério Sampaio, porque ele tinha ganhado uma Olimpíada. Então os outros passavam primeiro pela seletiva para poder encarar Rogério Sampaio. Ficavam uns 4, desses 4 entrava o Rogério Sampaio, fazia o 5º, e ali fazia um rodízio de luta entre eles, porque esses 4 se qualificou para lutar com o Rogério Sampaio. Mas é interessante, contra Deus ninguém se qualifica, porque ninguém é igual ao Senhor. Ninguém pode ameaçar Deus. O diabo é nosso adversário, não adversário. Então o texto diz: sede sóbrio, vigiai. A Bíblia, olha só, além da sobriedade, manda se vigiar. O que é a vigilância? A partir do momento que você acha que algo está errado na sua mente, pensamento contrário à vontade de Deus, desejo de suicídio, pensamento de pornografia, de beber, pensamento de usar droga, ali você tem que vigiar esse pensamento. Dizia uma frase de um irmão que ninguém pode impedir de um pássaro sobrevoar sobre a sua cabeça, mas porém pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. Você pode impedir que de qualquer tipo de pensamento fique na tua mente. Ou você pensa que o cara cai em adultério da noite para o dia. Aquele pensamento ficou na mente dele várias vezes. Várias vezes. Ele foi bebendo até o ponto de se embriagar e cair em adultério. O suicídio não aconteceu da noite para o dia. Aquela voz está falando: se mata, se joga debaixo do trem, faz isso, faz aquilo outro, ao ponto dela estar tão embriagada e vir à prática daquilo. Quando esses pensamentos que não se alinham com a vontade de Deus, você começar a orar e expelir eles, suplicar ao Senhor a misericórdia. Se você não usar de autoridade, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento. Mas ainda se você não tiver essa autoridade para fazer esse tipo de oração, que é a oração da fé, existe a oração de súplica. Senhor, tem misericórdia. Eu vou acabar cometendo o que eu estou pensando. Me livra disso. Isso é ser vigilante. Pedir a Deus para que Deus te dê condição de se livrar desses tipos de pensamento que poderão cometer um suicídio, um adultério, uma queda. Eu lembro de um irmão ali na comunidade da Rocinha, ele vendendo alho de noite. Quando ele chegou dentro de uma boca de fumo com um espoleto para evangelizar, e tinha um presbítero, estava tendo uma recaída comprando
cocaína na boca. Ele chegou na hora e ele começou a exortar o varão na palavra. O varão baixou a cabeça, viu que já estava perdendo, se embriagando pela vontade de voltar a usar a cocaína. Mas na hora, Deus usou o varão para repreender ele, para exortar ele dentro da palavra. Exortou o que estava comprando, exortou o que estava vendendo, os dois que estavam vendendo, porque eram dois desviados, uma missionária e um outro presbítero desviado, e um presbítero tendo recaída comprando cocaína. Ele exortou na hora, e ali mesmo ele trouxe essa alma de volta para Jesus. Sede sóbrio, irmão. Ninguém cai da noite por dia. Satanás trabalha na mente da pessoa. O diabo, vosso adversário, olha só, sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, nosso adversário, não é adversário de Deus, ele não está doendo, anda ao derredor, bramando como um leão. Anda ao derredor. Por que ele anda ao derredor? Porque no Salmo 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. E o Salmo 91, verso 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Você pode ver que a pessoa, quando tem comunhão com Deus, ela habita no esconderijo. Que anda em pecado, não tem comunhão com Deus, não pode andar no esconderijo. O anjo lhe acampa ao redor daquele que o teme. Aquele que o teme não vive na prática do pecado continuamente. Ele até peca, mas se arrepende, vai para o joelho pedir perdão. Suplicar a misericórdia. Suplicar a misericórdia. Então é interessante você prestar atenção. Nós vivemos constantemente, todo dia Satanás vem com pecado de apresentar, como a música daquele irmão, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Cabe nós sermos sóbrios, vigiar, porque o nosso adversário anda ao derredor, ele não anda ao redor, ele anda ao derredor. Só poderá tragar, procurando quem pode tragar, quem insiste em permanecer no pecado, porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, porque quando o crente peca, Satanás vai diante de Deus, ela pecou, e o Senhor disse que o salário do pecado é a morte. Vou levar, vou matar. Mas quando ele se arrepende, ele fala, olha, mas o meu dom gratuito é vida eterna por Cristo Jesus. Ele se arrependeu e confessou o seu pecado, não toca nele. E é assim que funciona o mundo espiritual, irmão. Vigiai, sede sóbrio. Nós estamos numa guerra. Aqui é um campo de batalha. Não baixe a guarda. Não baixe as suas vigilâncias. Igreja, vigie. Porque os dias são maus, são difíceis e trabalhosos. Graça e paz, irmão. Um bom dia. Deus abençoe. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É ter sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.